Então, eu já estava na hora de eu fazer um vídeo aqui para falar com vocês. E eu estava me apresentando através dos meus trabalhos, através das minhas maquiagens, dos meus filmes, das minhas séries, dos anos que eu sou profissional como maquiador, como caracterizador, como artista plástico. E já estava na hora de eu mostrar para vocês quem sou eu. Então, eu sou Anselmo Salomão Saf, mas todo mundo me conhece como Salomão Saf. Salomão Saf tem 64 anos, 30 anos de profissão de maquiagem, 30 anos trabalhando com beleza, 30 anos trabalhando com cinema, televisão, 30 anos construindo uma trajetória de vida. Eu sou do Mato Grosso, cheguei no Rio de Janeiro em 1993. Vim passar o carnaval aqui. Não sabia de nada. Não tinha noção do que poderia acontecer. E vim passar o carnaval, curti o carnaval, foi maravilhoso. E depois do carnaval, uma amiga falou assim, ela é atriz, e ela falou para mim, por que você não fica mais uma semana, que semana que vem eu tenho um teste de publicidade para fazer. E você pode me maquiar nesse teste. Eu falei, claro que vai ter alguém para fazer esse teste, uma maquiadora, um maquiador, para fazer esse teste. E ela disse, não tem problema, eu vou apresentar você, falo que você está na minha casa, que você é um profissional, e vai ser bom que você acaba conhecendo pessoas do mercado do Rio de Janeiro. A intenção era vir para o Rio, passar o carnaval e voltar para o Mato Grosso, porque eu estava numa época que estava na minha casa, descansando em Mato Grosso, na casa do meu pai. E eu cheguei no Rio, fiquei mais uma semana e fui fazer a maquiagem da minha amiga, nessa publicidade. E acabei a maquiagem, a pessoa responsável que estava lá no teste, a produtora, elogiou meu trabalho e falou assim, nossa, que maquiagem bonita, maquiagem limpa, maquiagem suave. Deixe seu contato aqui que a gente está sempre fazendo equipe, fazendo grupos de trabalho nas produções, em desfiles, em cinema. E minha amiga falou assim, eu vou dar o telefone lá de casa. E eu pensei, eu já estou indo embora, né? Já estou voltando para minha terra. Mas não deu nem tempo de pensar. 2 dias depois me ligaram e perguntaram se podia falar comigo. Minha amiga deixou em viva voz e eu comecei a ouvir. Era um convite para fazer um desfile de moda, uma semana em BH, Belo Horizonte, numa inauguração de um shopping. A minha amiga só fazia assim, vai. E eu pensando, meu Deus, eu tenho que voltar para casa. E acabei ficando. E foi um trabalho extraordinário, uma semana só com grandes modelos nacionais e internacionais, com um grande produtor, um grande maquiador que me convidou, que soube do meu trabalho e me elogiaram para ele. E vou contar uma verdade para vocês. 30 anos se passaram e eu acabei ficando aqui no Rio de Janeiro. Em seguida fiz um filme, meu primeiro filme. 6 meses já estava trabalhando numa grande empresa do Rio de Janeiro. E o tempo todo estava cinema, televisão, teatro. Cinema, televisão, teatro. Fazendo bons trabalhos. E assim a minha história se tornou imensa, né? Porque 30 anos é uma trajetória muito grande. Mas é isso. Estou passando aqui para falar com vocês, me apresentar. Tenho certeza que nós temos muita coisa para brincar, para conversar, para aprender. Vocês também podem me ensinar. E é isso que eu quero. Trocar com vocês. Trocar com essas mulheres que estão me ouvindo. Porque meu trabalho são para mulheres, né? E eu tenho certeza que
a minha profissão é um trabalho direcionado para vocês. Eu escolhi esse tema do canal do YouTube como Sonho de Mulheres Refugiadas. E como eu já trabalhei muito com beleza, com tantas atrizes, tantas mulheres de todas as formas, modelos, nesse momento eu estou vivendo uma inteligência emocional, porque eu descobri que a maquiagem de beleza também cura. Mas cura o quê? Cura essa vontade de se descobrir, cura essas mulheres que não se olham mais no espelho, essas mulheres que ficam no escuro, essas mulheres que perderam autoestima, essas mulheres que não acreditam mais que a vida continua. E eu vou te dizer, a vida continua. Vocês têm que entender que ainda há uma grande oportunidade para vocês, mulheres refugiadas, a descobrir talento, a descobrir força, a descobrir um caminho novo para vocês caminharem com sabedoria, com muito amor no coração. Vamos esquecer o passado, vamos esquecer as dores. Eu sei que é fácil falar, mas eu também tenho dores. Em algum momento eu quero conversar com vocês, contar um pouco da minha trajetória de dores. Mas eu vim de uma família de 7º filho. Quando eu nasci, meus irmãos estavam todos grandes. E aos poucos fui crescendo e ouvindo um pouco da história do meu pai e da minha mãe. E quer saber? A minha mãe foi uma refugiada. Porque naquela época, imagina, 1930, 1925, a minha mãe, ela era de uma família libanesa, simples, mas era uma mulher feliz, tinha a família que amava muito ela. Só que nessa época não existia o relacionamento de conquista da mulher conhecer alguém na praça, no cinema, que não existia isso, mas era uma situação que o casamento era armado. Como que é armado? O casamento era inventado. O pai da noiva, o pai do noivo, se conhecia e falava assim, vamos casar nossos filhos. E a minha mãe caiu nessa falta de sabedoria. E ali ela viveu uma vida de constrangimento, uma vida de falta de respeito, uma vida de sofrimento, angústia, ansiedade, medo, numa época que a mulher não tinha voz. E o homem era aquele homem que também não tinha conhecimento de nada, não tinha sabedoria, não tinha sensibilidade. Então era um casal que vivia sem troca de carinho, sem troca de uma palavra amiga. Então eu acho assim, nessa época eu entendi que não houve uma possibilidade da minha mãe construir uma vida para ela, porque ela foi calada, ela foi infeliz de um casamento que não era para dar certo. E eu acredito que não teve uma violência doméstica, graças a Deus, que eu não ia conseguir entender essa situação, sabendo que minha mãe sofreu por isso. Mas não tinha também uma amizade, um respeito. Era totalmente desrespeito total. E ela não conseguiu se libertar de alguma forma. Vivia com medo de ir para a sala, com medo de a qualquer momento o ex-marido dela chegar e a comida não estava pronta. E era uma pessoa bruta, uma pessoa ignorante, que verbalmente machucava. E quantas mulheres refugiadas já viveram isso? Quantas mulheres precisou de um carinho, de uma palavra, de uma escuta? Então, a partir disso, eu comecei a pensar nessa mulher refugiada, que eu, como maquiador, posso trazer para vocês a cura emocional através da beleza, através da conquista
essa maquiagem com propósitos que eu criei nesse canal, é para você que ainda não tem uma profissão, é para você que gosta, mas não acredita que pode acontecer. É para você que já pensou em se maquiar, mas nunca teve coragem de se olhar no espelho. Então eu quero dizer para você, essa minha mãe, ela criou força e foi procurar o primeiro emprego. E o primeiro emprego era numa loja de tecido. E quem era o dono da loja de tecido? Meu pai. Eu não tinha nascido. Eu nasci em 1961. Essa história é muito, muito, muito lá atrás. Mas meu pai abriu a porta para ela. Ela se tornou uma boa funcionária. Ela se tornou uma amiga para o meu pai. Que meu pai também, do outro lado, teve um casamento arrumado entre os pais que não deu certo. Eles se casavam com 15 anos. Sem amor, sem amizade, sem respeito, sem um conhecimento, sem uma parceria, sem uma afinidade nenhuma. E hoje a gente vive bem diferente, né? Hoje a gente tem escolhas. E tem que saber fazer escolhas. Não pode ser escolhas erradas. E essas mulheres refugiadas que eu estou buscando aqui nesse canal, são mulheres que eu tenho certeza que precisam de um apoio emocional. Precisam ser ouvidas. Precisam de um espaço de conquista. Elas precisam de alguém que possa pegar em suas mãos e falar, vem aqui, porque a sua vida pode mudar hoje. E eu quero fazer isso através dessa profissão de maquiador. Através dessa profissão que é beleza, são cores, é arte, é amor, é conquista, é afeto. Eu tenho certeza que vocês precisam de uma companhia vinda através de um profissional que está aqui colocando o coração para vocês, através de dores do passado, da minha família, da minha mãe, que até hoje continua agredindo muitas mulheres aí dentro de casa. Mas quem são essas mulheres? Essas mulheres podem ser a vizinha, pode ser a professora, pode ser a prima, pode ser a irmã, pode ser a irmã da igreja, a colega de classe, a vendedora de loja. Ninguém sabe o que está no coração de cada uma delas. Ninguém sabe como está o coração de cada uma de vocês. E eu quero aqui me colocar como um parceiro que troca, que vai ouvir vocês, que vai deixar vocês ganharem uma nova proposta, ganhar uma nova trajetória, ganhar uma profissão, ganhar possibilidades de conhecer um mundo colorido, um mundo de alegria. Vamos sair desse quarto escuro. Vamos sair desse medo. Não tenha medo, o mundo foi feito para viver. Maria de Madalena, lá naquela época de Cristo, queriam matar ela por calúnia, por vergonha, de uma época ignorante, a sua prostituição, mas ninguém sabe que aquela mulher que chegou a se prostituir, por onde ela sofreu, da infância dela. Mas teve um homem, Jesus Cristo, que olhou para ela e não acusou ela de nada. Então o mesmo homem, o mesmo Jesus Cristo, hoje ainda está presente entre vocês, entre mim, entre nós, que tem um coração puro, que tem um coração aberto para ser salvo. E ele não vai te julgar, nem eu, e nem ninguém tem autoridade para julgar você. Ninguém tem autoridade para tirar a sua paz. Ninguém tem condições de te acusar. Não há acusação, não há dores, não há calúnia, não há sofrimento. Só há uma coisa: apagar sua história do passado. Para você apagar sua história do passado, você tem que abrir o coração. Você tem que entender, acreditar que ainda há uma chance aqui na vida, aí na vida, para ser feliz, ser amada, ser conquistada. Pensa nisso.
Mais alguns dias eu quero falar sobre os pincéis de maquiagem, os produtos de maquiagem. Mais alguns dias a gente vai maquiar juntos. Você aí na sua casa e eu aqui, vou começar a trabalhar com vocês cada passo a passo de uma maquiagem. Como é que faz um olho? Como é que faz uma boca? Como é que faz uma pele bonita? Aquela pele que você olha no espelho e fala assim, eu não sabia que eu era tão bonita assim. Aquela pele que tira o cansaço, que tira as manchas. Eu sei que depois da maquiagem, tudo isso volta. Mas o importante é o coração que você vai sentir. Força é a vontade de ser feliz. E todo dia vai querer maquiar. Pensa nisso, tá? Esse é meu canal, Salomão Saf, Sonho de Mulheres Refugiadas. Quando você assistir esse vídeo, dá um clique aí no like, compartilha esse canal, leva para outras mulheres, que as mulheres precisam ser ouvidas por outras mulheres. E aqui eu vou estar sempre colocando um testemunho de muitas amigas que são refugiadas também. Obrigado por tudo, de vocês terem me ouvido e estar presente, prontas para a gente caminhar nessa trajetória. Grande abraço.